Atenção, soldado, a serviço do rei! Olá, queridos e obstinados amigos! Nós estamos de volta hoje para falar sobre um tema muito legal, sobre os hebreus. A galera que está acostumada a ler sobre os hebreus na Bíblia, a ouvir falar sobre os temas que deram origem ao povo judeu, a gente vai começar agora a falar sobre eles, beleza? Se liga aí! Croquete, gravando. Meus amigos, quando a gente fala da cultura ocidental, a gente não pode negligenciar os hebreus. São um povo muito importante para a nossa cultura de uma maneira geral. E podemos destacar de antemão a cultura judaico-cristã, que se estabeleceu no nosso país e até hoje ela é muito representativa, com muitas pessoas ligadas ainda a essa questão, a origem de Jesus, o principal líder religioso do Ocidente, claro, tendo em vista os dois tipos de cristianismo, o católico e o protestante. A gente vê que a cultura judaico-cristã ela ainda permanece com muita força hoje, baseada nas ideias de Cristo, pregadas na Bíblia, e para os judeus, o Antigo Testamento, né? Aqueles 5 livros da Bíblia que Moisés escreveu, sabe? Lá no Antigo Testamento e tal. Esse é o livro dos judeus, chamado Pentateuco cristão, né? Mas por que Cristo era judeu? É porque Cristo pertencia à tribo de Judá, uma das tribos remanescentes dos judeus. Por isso que se dá esse nome a Cristo, judeu, pertencente a essa tribo de Judá, dos antigos hebreus. Vou contar para vocês um pouquinho dessa história. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, os hebreus, um povo nômade, semita, que vivia para lá e para cá, migrando de regiões para tentar encontrar um local para se estabelecer. Lembra da Mesopotâmia, a cidade de Ur? É ali que eles estavam durante um bom tempo. E aí, nesse momento em que eles estão em Ur, o grande patriarca Abraão recebe um chamado de Deus. Cabe a gente ressaltar que o povo hebreu era um povo muito religioso. E eles respeitavam demais essa liderança sob a custódia de Abraão. E por essa obediência, Abraão, recebendo um chamado, seguiu com eles rumo à cidade prometida, Canaã, a cidade que emana leite e mel. Seria o lugar deles se estabelecerem, deles plantarem, colherem e criarem a sua própria cidade, com a sua diversidade, com a sua cultura naquela região. E sabe onde fica Canaã? É exatamente naquela região que hoje pertence a Israel e Palestina. Aquela região ali foi a região que eles escolheram, segundo Abraão, que foi revelado por Deus, para que eles pudessem chegar até lá. Ficaram muito tempo nessa região da Palestina, se dedicando à agricultura, se dedicando à criação de animais, para que eles pudessem subsistir naquela região. Mas muitos períodos de seca, de fome, de problemas ligados à convivência deles geraram um desconforto. E aí, com esse desconforto, em 1700 a.C., eles partiram para o Egito. Ó, a moto, é ruim gravar em casa por causa disso, ó, a moto. Em 1700 a.C., eles resolveram, vamos partir para uma outra terra, vamos tentar conquistar um novo período para a nossa existência, um período que a gente possa conviver em maior harmonia com a natureza e poder gerar os nossos frutos para que nós possamos alimentar os nossos filhos e as nossas 7 gerações possíveis seguintes. O povo hebreu estava tentando sobreviver, gente. Mas como vocês devem imaginar, o Egito já estava dominado por um grande império. E vocês sabem que o Egito era muito poderoso. Só que nesse momento, os egípcios estavam sob o domínio dos Hicsos. Nesse caso, os Hicsos tinham uma relação positiva com os hebreus e não se incomodavam com a presença deles naquela região. Mas vocês acham que ficou tudo de boa, na paz? Mas quando os egípcios tomaram aquela região de novo, aí a situação ficou complicada, porque os hebreus foram feitos de escravos. E aí começou um grande período de tristeza. A escravidão no Egito, que era uma coisa comum, acabou atingindo o povo hebreu em uma grande proporção. Ou seja, todo o povo hebreu agora era considerado escravo. Mas sob a liderança de Moisés, um príncipe que
que estava ali naquela indecisão de protejo esse grupo ou protejo aqueles que me fizeram o grande Moisés? Moisés optou por o seu povo e libertou o seu povo da Palestina, de acordo com a Bíblia. Quem tem um conhecimento maior sobre a Bíblia vai poder identificar essas passagens. Então, 1200 a.C., Moisés partiu com seu povo na retirada do Egito. E esse episódio ficou conhecido como Êxodo. Tem até um livro na Bíblia, quem quiser conferir, vai saber muito sobre essa história da retirada do povo hebreu. E aí eles passaram pelo deserto, aí tem aquela história do deserto, Moisés sendo provado por Deus, todos os momentos em que eles passaram pelas dificuldades, em que eles tentaram contornar, foi atribuído a Deus a possibilidade deles superarem esse deserto. Jeová, que é Deus que os cristãos conhecem hoje, era o único Deus dos hebreus. Assim como para os cristãos, existe a Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas são considerados uma coisa só. É como se fosse um Deus só. Então, os hebreus, ainda não ligados a essa questão de Jesus, enfim, tinham Deus, Javé, como o principal tutor desse universo, ou seja, o único tutor, melhor dizendo. Os hebreus também passaram a ser chamados de israelitas, posteriormente, por conta do Estado de Israel ser criado, e eles incorporarem essa identidade. Sabe Jesus, que para os cristãos é o Messias, é o Salvador? Então, para os judeus não. Para os judeus, Jesus foi só um grande profeta, que trouxe alguns ensinamentos, mas o Messias, o grande Salvador, para os hebreus, ainda está por vir. E como eu falei para vocês, na Bíblia existe o Pentateuco, escrito por Moisés, que contribui aí com 5 livros para a Bíblia. Esses 5 livros são conhecidos pelos judeus, pelos hebreus que viraram judeus, como Torá. E nesse livro há 5 descrições diferentes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E também existe um outro livro que reúne algumas tradições orais dos hebreus, é o Talmud. Nele existem várias discussões rabínicas, ou seja, dos grandes líderes judeus, sobre os problemas enfrentados aqui e as possíveis soluções baseadas nas experiências desses caras. Os cultos judaicos, meus amigos,
são praticados na sinagoga, que é o templo dos judeus. E, como eu falei para vocês, o sacerdote que faz a liderança dos hebreus é chamado de rabino. Como eu estava dizendo, Moisés, que liderou o povo hebreu nessa passagem pelo deserto, não conseguiu levar todos a Canaã. Não conseguiu levar ninguém, na verdade. Moisés ficou pelo caminho e Josué assume a liderança nesse momento. Na época, os hebreus estavam divididos em 12 tribos de Israel. E aí, Josué, dando entrada na Palestina, acabou lutando contra aqueles filisteus que estavam lá naquela região. Também haviam cananeus, que eram outros povos que disputaram com os hebreus essa região. E aí era preciso um estado forte que concentrasse os poderes para que essa luta fosse mais bem organizada. Então, os hebreus se organizaram em grupos liderados por juízes. E assim que surgiu o reino de Israel, por conta dessas lideranças, os chamados juízes, que eram líderes de pequenos grupos que formavam um grande grupo do povo de Israel. E o primeiro desses reis que tomaram posse após esse domínio dos juízes foi o rei Saul, que muita gente já deve conhecer. Mas o rei mais famoso e mais significante dos hebreus, não retirando a significância dos outros, foi definitivamente o rei Davi. Quem não sabe sobre as grandes façanhas do rei Davi, a luta contra o gigante Golias, né? Então, esse tipo de coisa. Davi teve muita repercussão e até hoje é muito falado até entre os cristãos. Mas a partir de 1100 a.C., o reino se expandiu na busca de novos territórios e assim fortaleceu o poder dos judeus. Com a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o poder dos judeus. Mas Roboão não estava tão interessado em criar um mecanismo de agrado da população, né? Ele criou muitos impostos, reprimiu muitos judeus e isso acabou gerando uma certa insatisfação. Ou seja, ele não governou com pleno apoio da população, dos judeus, como seu pai fez, por exemplo. E aí, como o povo estava insatisfeito, se dividiram em dois grupos. As 10 tribos do norte formaram o reino de Israel, com a capital em Samaria. E as 2 tribos do sul formaram o reino de Judá, tem a capital em Jerusalém. É a famosa Jerusalém que até hoje é palco de briga e disputa de vários grupos religiosos, né? Assim como os reinos se separaram, eles ficaram mais propensos a receber ataques separados. Não era mais um reino unificado, os exércitos se separaram, então ficou mais vulnerável, entende? Foi quando os assírios, sob o domínio de Sargão II, dominaram os hebreus uma nova vez. Por um lado, ele conquistou a parte norte e depois Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém e as 2 tribos do sul. Quer dizer, uma nova etapa de destruição e reconstrução dos hebreus. Vale lembrar que Nabucodonosor pegou esse grupo do sul e levou para o chamado cativeiro da Babilônia. É aí que a situação vai se complicar. YOLO! Mas em 537 a.C., o rei persa Ciro autorizou que os hebreus voltassem para a Palestina. Era uma vitória para os hebreus. Israel passou a ressurgir como uma província do Império Persa. Olha só, hein? Foi a maneira que eles encontraram de sobreviver. Houve a reconstrução da cidade, do templo de Jerusalém. Assim, os hebreus foram dominados por todos os povos que vieram em sequência aí. A gente vai ter o domínio persa, depois o domínio egípcio, depois o domínio grego e finalmente os romanos. No ano 70, já depois de Cristo, os romanos resolveram destruir novamente a cidade de Jerusalém. Meu Deus, que destrói, revolta e depois constrói de novo, complicado, né? Hoje em dia o que restou disso tudo foi só o Muro das Lamentações, um local turístico lá de Jerusalém muito famoso, exatamente por conservar essa parte da história deles. No governo do imperador Adriano, novamente os judeus são expulsos da Palestina. Ô Adriano, tá me ouvindo? Ô Adriano, tá me ouvindo? Uou! Dessa vez eles são proibidos de voltarem àquela região. Então, esse episódio ficou conhecido como diáspora. E durante muito tempo, os judeus se espalhando por vários locais do mundo. Agora, a gente tem já no século XX uma história recente que vocês já devem acompanhar. Nazistas atrocidaram os judeus. Tiraram os judeus como culpados dos problemas deles e
fizeram os judeus de escravos, nenhum tipo de orgulho por conta das humilhações que eles passaram, tentaram destruir de todas as formas o orgulho dessa população, desse grupo, e os nazistas dizimaram a população, né, fazendo com que várias sequelas até hoje existam na história dos judeus. E esse episódio de massacre ficou conhecido como Holocausto. O Holocausto judeu foi um massacre gigantesco, mas após a derrota dos alemães na guerra, dos nazistas, em 1948 foi criado o Estado de Israel. E nesse Estado de Israel, assim, os judeus puderam se estabelecer numa região que é determinada deles. Mas a gente sabe que hoje em dia o problema ainda é maior, por conta das desavenças com o mundo árabe. Muitos colonizadores dos judeus estão invadindo as regiões da Palestina, que era pertencente aos árabes que estavam naquela região. Então até hoje essa região é uma zona de conflito que parece que é interminável. Por hoje é só, meus amigos, espero que vocês tenham gostado, aproveitem a aula aí e a gente vai se falando. Não esqueça de curtir o vídeo, se você gostou, dá aquela comentada, ativa o sininho, se inscreve no canal, vamos lá, vamos fazer uma parada maneira. Um abraço, tchau, tchau.